Olá, meus irmãos. Nós estamos no período da Páscoa. E o que significa a Páscoa? A Páscoa ela é uma passagem, né? Significa passagem. E nessa passagem bíblica, no Êxodo, quando Deus ele chama Moisés para tirar aquele povo da escravidão que vivia no Egito nas mãos de Faraó. Deus chamou Moisés, instituiu ali aquela Páscoa, onde Deus ordenou que eles matassem um cordeiro, pegassem um cordeiro sem mancha e matasse, dividisse entre os vizinhos e assasse para comer com ervas e pão. E pegasse aquele sangue daquele cordeiro, passasse nos umbrais das suas portas, porque viria o espírito da morte ferir os egípcios, e aquele sangue nas portas iria impedir que o espírito da morte tocasse no povo de Deus. E passaram-se anos, e o Senhor tinha já o projeto de trazer liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, para que no Calvário ele levasse o meu e o seu pecado, nos libertasse das prisões que nós vivíamos e trouxesse a liberdade que a humanidade precisava. E ali ele entregou seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cristãos, comemoramos a Páscoa entendendo e compreendendo que o símbolo da Páscoa é Jesus, é a morte e ressurreição de Cristo. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e nos dar liberdade. Quando ele foi entregue no Calvário, lá no livro de Isaías 53, o Senhor ele diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O corpo de Jesus entregue no Calvário foi para nos curar, nos trazer cura. E o sangue dele derramado no Calvário foi para nos libertar. Libertar nossa alma da prisão, libertar nossa alma do cativo, do cativeiro em que vivíamos. Porém, amados, a humanidade ela continua sem compreender e sem entender. Há anos, elas têm como símbolo da Páscoa o coelho. O ovo de chocolate, simbolizando o sangue do cordeiro. Porém, queridos, o sangue do cordeiro simboliza libertação de vidas, libertação de almas. E esse ano específico, onde nós estamos vivendo um momento difícil, onde as pessoas estão com medo da morte, trouxe uma certa consciência, onde nós não vimos mais as comemorações com seus banquetes, com as famílias com seus banquetes na mesa, com seus vinhos, não vimos bares cheios, não vimos mais aquelas reuniões, mas nós percebemos esse ano um verdadeiro significado de Páscoa, onde as pessoas estão buscando mais a presença do Senhor, estão buscando a Jesus como Salvador, ou por medo da morte do coronavírus, ou por qualquer medo que eles estão de perder os seus empregos, de perder as suas empresas, mas o fato é, as pessoas estão com seus corações mais voltados a compreender e a entender o verdadeiro significado do que é a Páscoa e do projeto de Deus para a humanidade, que é salvar e libertar. Amados, nós ficamos felizes em compreender e entender que Deus, ele é um Deus de amor, que mesmo em meio a toda a situação e rebeldia do homem, o amor dele prevalece. O amor dele permanece conosco para nos salvar e nos libertar. E que você que nesta passagem você possa ter consciência de que Jesus, ele veio te libertar, te curar, e você não precisa ter medo da morte. Nós não nos preparamos para a morte, nós temos medo da morte, mas nós não precisamos ter medo da morte. Nós temos que ter medo de não se preparar para a morte, porque a morte é a certeza da vida, que aqueles que estão em Cristo não vai morrer não, terá uma vida eterna.
Portanto, vamos nos preocupar com a nossa vida em Cristo Jesus. Esquece o coelho e lembra do cordeiro. Esquece o chocolate e lembra do sangue do cordeiro para a tua vida e a tua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil.